Muito bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa casa, agora a casa da senhora também. Muito obrigada pela recepção carinhosa, né? Agora de casa nova, né, doutor Fábio? Isso aí. 1 ano e pouco já de saúde e longevidade, igual você falou. O objetivo maior desse programa é levar orientações da saúde para todos os nossos ouvintes e eu espero que eles continuem de casa nova com a gente. Eu não tenho dúvida disso, viu, doutora Débora e doutora Argenta? A gente fica feliz porque o nosso ouvinte, aquelas pessoas que acompanham, elas estão ávidas por saber informações, por saber informações de água da fonte, né? Que sempre é bom. E hoje, qual que é o nosso tema? Antes de tudo, eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos, que a seleção que foi montada aqui é uma seleção montada por craques, né? Com o olhar muito cuidadoso, zeloso por cada um de vocês. O nosso tema hoje, a gente vai falar e não poderia deixar de estrear tocando nesse assunto, porque a gente está acabando essa travessia, mas ela ainda existe, né? Ela ainda é muito dolorida, né? Exatamente. Esse tema foi até proposto por mim, porque, por incrível que pareça, a gente já tem como causa de procura do dermatologista a queda capilar normalmente, né? Mas após essa pandemia, 1 em cada 4 pacientes procuram um dermatologista, procuram um salão de beleza por conta da queda capilar. Esse é mais um desdobramento, então? Exatamente. Então, essa doença, ela atingiu tudo, né? Ela pegou tudo, inclusive um sinal da beleza, principalmente da mulher, que é o cabelo. Então, doutora Débora, na verdade, a gente sabe o pós-Covid, né, Alexandre? Ele traz várias traumas, sequelas, desde o ponto de vista emocional, do ponto de vista neurológico, são dores de cabeça que por vezes demoram a passar, intensas. Do ponto de vista cardiológico, cansaço, lesão do músculo do coração, arritmia cardíaca. Do ponto de vista intestinal, provoca por vezes diarreias que não findam mais. Do ponto de vista muscular, né, que foi o meu caso pós-Covid, leva a lesão muscular importante, perda proteica importante. E a doutora Débora vai nos agraciar nesses minutos sobre a questão capilar, né? Como que é isso, doutora? Se não me engano, 1 em cada 4, a senhora comentou que pós-Covid pode ter queda excessiva de cabelos. E por que disso, doutora Débora? Como qualquer outra infecção viral, né? Como a chikungunya, como a zika, toda e qualquer infecção grave, o cabelo sente, as unhas sentem, a pele sente. Mas o cabelo, ele chama muita atenção, de uma forma aguda, que seja 20, 40 dias após os sintomas da Covid, ou por incrível que pareça, o paciente passa pela Covid e nem sabe que tem. Exato. E manifesta com queda capilar. E a gente faz diagnóstico posterior a isso, né? Outro fator, às vezes o paciente teve Covid 3 meses atrás e depois disso só é que vem essa manifestação de queda capilar. Tardio. Bem tardio. Como outras viroses, como outros tipos de doença, né? Mas, no caso da Covid em si, é muito estranha, porque muitas pessoas passam por ela sem saber e vêm com a queda capilar. Por que disso? Ainda está sendo estudado. Aliás, esse é um caso muito à parte, né? Porque talvez de todas as epidemias, as pandemias que nós tivemos, é uma que foi muito desdobrada em assuntos que a gente ainda não tinha noção, né? Exatamente. A gente não sabe se é o próprio vírus que ocasiona isso de uma maneira local, no couro cabeludo, na raiz do cabelo, ou se isso é decorrente de todas as manifestações inflamatórias da doença. E já se sabe que, por exemplo, quanto mais febre o paciente tem, quanto mais sintoma o paciente tem, possivelmente o grau de queda capilar vai ser muito maior. Doutor Fábio e doutora Débora, tem uma coisa que chama muita atenção, que são alguns pacientes têm e outros não. Tem alguma coisa que a gente consegue identificar que é o fator desse desdobramento em alguns e em outros, não? Então, igual qualquer outra doença é assim também, né? A diferença dessa doença é que ela é uma manifestação ainda a ser investigada
Porque muitos pacientes têm, por exemplo, traços de reumatismo, traços de diabetes, traços de tendência a qualquer coisa, e quando tem essa doença desencadeia tudo isso. Seria um gatilho. Como se fosse um gatilho. Pronto. Entendeu? Isso é fato, né? Isso é fato. A gente vê aqueles indivíduos, Alexandre, nosso querido rádio ouvinte, aqueles indivíduos que pré-diabéticos, pré-hipertensos, eles, nesse gatilho do Covid, sobe glicose, sobe pressão, e assim seria, então, com a queda capilar, doutora Débora. E muitas vezes o paciente, só te interrompendo aí, muitas vezes o paciente procura a gente achando que, que aquele cabelo que ele perdeu vai voltar completamente. E muitas vezes não. Ele vai no salão de beleza e o próprio, a pessoa que está fazendo cabelo fala, nossa, seu cabelo está caindo pra caramba, né? Vamos usar isso, usar aquilo. Então, o que a gente sempre orienta? Assim, deu o diagnóstico, procure urgente um dermatologista. Porque, como qualquer outra doença, ela precisa ser investigada. Muitas vezes não é só o fato do Covid-19. Muitas vezes tem outras coisas associadas que precisam de diagnóstico. E esse é o alerta, essa é a intenção do objetivo então, maior tem desse... tratamento? Tem tratamento. Usa-se vitaminas? O que normalmente... Então, o principal, antes do tratamento, doutor Fábio, eu vou falar do diagnóstico. Sim. Porque eu acho que isso é o mais importante, né? Perfeito. A gente não pode esperar essa fase se prolongar. Né? Não, e principalmente se resolver sozinha, porque muitas vezes até resolve. Mas e se você desencadeou um outro problema? E se você está com ferritina baixa? E se você desencadeou um hipotireoidismo? E se você está com uma infecção urinária assintomática? Causa secundária. Exatamente. Então você precisa de um médico para fazer um diagnóstico completo e preciso. E como qualquer outra doença, tudo que você trata no início, você recupera. Né? Praticamente 100%. Então, eu falo que o diagnóstico ele é fundamental. O diagnóstico vai além do cabelo que cai. Exatamente, vai além do cabelo. Os desdobramentos são enormes, né? São 8 horas e 10 minutinhos, estamos aqui num papo na estreia, né? Saúde, longevidade, ainda começa aquele nervosinho Mas daqui a pouco tá todo mundo calmo, tá todo mundo com um cafezinho, se sentindo em casa. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, seja muito bem-vindo, mande aqui as suas dúvidas, vamos bater um papo, aproveita os especialistas aqui. Doutora Débora e doutor Fábio, uma das coisas que me chama muita atenção, principalmente quando se trata de saúde, as pessoas costumam usar muitos diagnósticos de amigos, né? Aconteceu isso comigo também, olha, usa tal isso, usa tal aquilo, e as pessoas acabam indicando. E essas indicações podem prejudicar até, né? Sim, a primeira coisa que eles falam, né, um pro outro, usa essa vitamina. É verdade. Não é? Usa essa vitamina, tome isso aqui. Alguns complementam até falando, é baratinho. Esse shampoo anti-queda, né, eu usei, o médico passou para mim, né, use também. É o seguinte, não existe receita de bolo. A queda capilar, ela vai muito além daquilo que se imagina. Existe um exame chamado dermatoscópio. É um aparelhinho digital ou manual mesmo, que você aumenta muitas vezes, para você verificar o ósseo do cabelo, a raiz do cabelo, para você verificar o couro cabeludo. E muitas vezes você vai observar o problema ali, você verifica se o cabelo está na fase anágena, catágena e telógena. Não é tão simples assim. Né? Então... Explica pra gente, doutor, essas fases aí. Do outro lado as pessoas falam, e aí, agora complicou. Então, o cabelo, o nosso cabelo, ele passa por essas 3 fases ao mesmo tempo, anágena, catágena e telógena. Quando ela cai de uma vez, chama-se flúvio telógeno. Flúvio é cair, queda. Telógeno é nessa fase, telógeno cai tudo de uma vez. Cabelo, a pessoa fica em desespero. Chega no nosso consultório com aquele tufo de cabelo. Doutor, eu vou ficar careca, né? Mas antes de conseguir uma consulta, procura um colega, né? Aí o colega passa uma vitamina, um shampoo de queda que não existe. Shampoo de queda não existe, é só para tirar a gordura do cabelo, para limpar. Olha, não é ele que vai... fundamental. Repete, doutora. Shampoo anti-queda não é para queda. Já começa por aí, ele não é anti-queda, tá? Então ele desengordura o cabelo, limpa para que as propriedades do que você vai aplicar em seguida funcione no cabelo limpo. É isso que funciona. Vitamina, pode até ser que ajude, mas e se o seu problema não for isso?
sabe? Se o seu problema é muito maior que isso. Por né? isso que é muito importante a conversa com o especialista, com Exatamente. quem entende, né? Vamos valorizar o salão de beleza, Claro. o cabeleireiro, porque muitas vezes ele identifica até mesmo uma pinta que estava ali. Você está lavando o cabelo, a gente não tem por hábito ficar olhando o couro cabeludo. E às vezes no salão ele olha, você está com uma pinta, está diferente, está esquisito. Olha aí. Procura seu dermatologista. Então eu chamo de parceiros. Olha aí, então você que tem um salão de beleza aí, não fica com raiva não. A gente está te falando aqui as realidades que acontecem no dia a dia Exatamente. e a responsabilidade que você tem que ter com seus pacientes, né? Igual manicure. Muitas vezes ela vai tirar o esmalte, vai olhar, ver uma lesão, falar, olha, isso aqui está esquisito, não tinha no mês passado. Entende? Então, eles nos ajudam muito. Que né? bacana, que bacana. Doutor Fábio, quando a gente vê todos esses desdobramentos na área da saúde, tem muito a ver também com a questão emocional. As pessoas às vezes começam a somatizar e começam a sofrer muito com isso, né? Exato. A questão emocional e do pós-Covid, como a gente está falando, ela chega em quadros psiquiátricos, Olha transtornos aí. de pânico, e a gente vê com uma certa frequência no consultório médico. Por vezes temos que encaminhar o psiquiatra, o psicólogo, né? E o importante sempre é o diagnóstico precoce, né, para que não se agrave, né? Infelizmente, o Covid, ele vai muito além da fase aguda, né? Ele deixa uma série de sequelas, de traumas, que depende de pessoa para pessoa, não tem, né, uma regra isso aí, né? E essas questões que às vezes você tem e não sabe que teve, é muito complicado, né? Exatamente. Aproveitando a doutora Débora aqui, acho que nosso rádio ouvinte pode ter alguma pergunta. Onde que ele pode colocar aí, Alexandre? Pode mandar pelo telefone 8144-1037, que é o nosso dial também do rádio, né? Então você pode mandar sua pergunta aqui pra gente conversar. Deixa eu aproveitar já o gancho. Estamos no Face e no Instagram também, Isso, né? também. E pelo nosso aplicativo que você vai lá nas lojas e baixa, é gratuito e é sensacional, porque você Perfeito. pode acompanhar com imagens aqui, né? Você pode conhecer aí o Dr. Fábio, que a última vez que eu vi estava sem barba, agora ele está o próprio. Mudou o layout. Mudou o layout, exatamente, redesenhou, reconfigurou, né? Fica bem, viu, doutor Fábio? Obrigado. Vai, doutora Rosane. Vai, doutora Rosane, é exatamente isso. Doutora Débora, deixa eu aproveitar uma coisa. A incidência, a senhora falou que de cada 4, 1. A gente está falando de 25%, é um índice alto. É de 25 a 30 mesmo. É. Quando a gente entende isso, já existe algum indicador de mais homens, mais mulheres, ou isso independe? Por enquanto, isso independe. A mulher sente mais, né? Por causa da questão estética. Exato, pelo comprimento também do cabelo, né? Normalmente a mulher se preocupa mais com o cabelo do que o homem, mas ambos ocorrem sim, tá? E eu falo que essa coisa mudou, né, doutor Fábio? Os homens também, quando começa a entradinha aqui, a tesourinha, lá em Brasília a gente fala tesourinho, o retorno, a gente começa a ficar preocupado também, né? Exatamente, a preocupação não é grande, né? Do Não, lado dos agora homens também faz parte, né, do cuidado, do zelo, né? certeza. Você sabe que aumentou muito, viu? Procurando consultório. Sabe por quê? Acho que a vaidade, o mercado de trabalho exige bastante um cabelo bonito, né? Luminoso, aparência bem ajeitada. Isso aí faz parte, né, da vida, da evolução humana. Doutora Débora, uma outra curiosidade com respeito a essa questão dermatológica, principalmente queda de cabelo. Tem gente que muito jovem já começa a ter esses sinais. É característica genética, é algum distúrbio fisiológico, orgânico? Olha, se trata de uma calvície, tanto independente da idade, tem o traço genético, sim. Eu me lembro muito bem que eu tive um paciente com 14 anos, já quase calvinho, sabe? Então, a gente teve que entrar com medicamento bem rápido, imediato, para poder a gente conseguir que isso não evoluísse. Mas tem tratamento, sabe? Independente da idade, o tratamento envolve lasers, microagulhamento, injeção de medicamentos, né? E alguns outros medicamentos que estão em fase de tratamento. São casos individualizados. Individualizados. E aproveitando... Eu repito, não tem receita de bolo, gente. E aproveitando, doutora Débora, existe uma prevenção para essa queda capilar? Tudo que você... Porque assim, o que é... Se trata de calvície ou mesmo de um outro tipo de queda capilar, tudo no início você consegue segurar. Principalmente a calvície, né? Para que não evolua para um implante, digamos. Você segura muito tempo, você prolonga a vida do cabelo. Melhorando a irrigação do local, melhorando a vascularização dessa raiz.
Então o cabelo ele não vai miniaturizando, que a gente fala, ele vai morrendo, vai ficando como se fosse um ponto de exclamaçãozinho, ele vai morrendo mesmo. Não tem aqueles pelos que você passa a mão, a gente chama de pelos velos, pelos fininhos, que todo mundo nasce com ele, tem. O cabelo vai voltando para essa fase. Olha aí. E aí, se você arrancar um cabelo daqui da área calva e um cabelo daqui de trás e olhar a raiz, você vai ver como tem essa diferença. E se você segurar o cabelo para ele não evoluir para essa fase, é melhor. Chegou aqui uma pergunta da Marília. Ela pergunta o seguinte: doutora, com questão de cabelos, lavo todos os dias ou dia sim e dia não? Sim e não. Boa, deixou a Marília muito... Não, eu vou responder. Se você tem a raiz muito oleosa e que isso incomode, você deve lavar sim diariamente. Já tem pacientes, principalmente depois dos 40, o cabelo envelhece, sabia, né? Ah, é? O cabelo depois dos 40, a gente chama que ele vai devido à influência da insuficiência ovariana, os cabelos como a pele, como a unha, tudo envelhece. Então, a partir desse momento que você sente que o cabelo está mais desidratado, mais seco por influência hormonal, você deve sim lavar o cabelo dia sim, dia não, usar um tipo de um creme melhor. Mas o cabelo, ele nasceu para ser lavado diariamente, sim. Mas isso depende da raiz, tá? Sensacional. Tô mandando um abraço aqui pra você, viu? O Aildo Lifan tá com a gente aí batendo um papo, ouvindo aqui, pergunta o seguinte: doutora, bom dia. Minoxidil resolve sobre queda de cabelos? Olha aí, já começaram agora as questões farmacológicas, né? Olha só, essa substância ela é muito utilizada há muitos anos. Depende, né? Alguns pacientes têm indicação. Agora, nós não podemos esquecer que todo fármaco, todo medicamento tem contraindicação. Então, igual eu falei, não existe uma receita de bolo, né? Eu não vou pegar o minoxidil da minha tia, da minha vizinha. Dá né? uma rápida esclarecida pra gente o que é o minoxidil. É um vasodilatador. Por favor, usado na doutora. cardiologia também. Exatamente. Né? Quer dizer, cheio de efeitos colaterais, mas vai lá, Débora. Então, ele Passou a bola, né, de volta, né? Ele é utilizado, sim, há muitos anos na dermatologia, tá? Para evitar essa miniaturização do cabelo que eu falei, que vai morrendo o cabelo, tá? Mas, por exemplo, mulher em fase gestacional, que está amamentando, não pode aplicar, Olha né? Tem alguns pacientes que sentem vertigem, sonolência, às vezes está dirigindo, bate o carro porque está usando algum medicamento que tem uma reação muito forte, né? Então, assim, minoxidil, por exemplo, via oral, tem que tomar muito cuidado, tem problema até de derrame pericárdico. Meu Deus. Então, não é assim, vou usar, né? Doutora Débora, a gente aqui tem um hábito de falar assim, derrame pericárdico, é isso? Sim, explica é aí. isso, Vou passar a bola para o doutor Fábio. Então, essa medicação usada via oral, comprimido, ela é usada como antihipertensivo para algumas categorias aí da hipertensão, né? Especialmente paciente com insuficiência renal. Causa hipotensão, baixa depressão, tontura, tem que cuidar muito. O derrame pericárdico que a doutora Débora colocou é uma água que acumula entre o coração e a capinha do coração. Então, de fato, de maneira alguma, né, um indivíduo pode usar essa medicação sem consultar o seu médico. Aliás, esse é um parênteses que a gente abre aqui. O Saúde e Longevidade traz para você sempre essa dica. Você que está aí, está nos ouvindo aí no interior inteiro, nós estamos falando aqui para quase 100% do estado. Então, você que está nos ouvindo aí, cara, muito cuidado, consulte sempre, busque sempre o especialista. Não vai nessas histórias de, não, olha, fulaninho usou e deu certo. A doutora acabou de falar aqui, cada um com seu cada um. Não é à toa que nós somos indivíduos, né? Então, muito cuidado. Eu quero dar as boas-vindas a você da rede aí. Pode bater um papo com a gente. Manda aí, o código é 65981441037. Você do interior que está nos ouvindo aí, seja muito bem-vindo. Como é bom, ó. Batemos a sua porta, entramos numa felicidade extrema. Por quê? Porque você tomou a vacina emocional, a boa dose de vacina emocional. Vem aqui, ó. Alexandre, aproveitando, né, essas boas-vindas para o nosso rádio ouvinte de todo o estado, estamos abertos não só para perguntas durante o programa, através do WhatsApp, das redes sociais, mas também para sugestões dos nossos rádio ouvintes.
Daqui a pouco, olha, eu gostaria de conversar tal tema com tal médico, ou tal especialidade, ou tal profissional de saúde. Nós vamos atrás. Que é isso? Então viramos aqui uma consultoria da saúde. Exatamente, né? Essa é a ideia, né? A gente está aqui cumprindo nossa missão como médicos também, que é levar essa informação para todos de forma ética, de forma correta. E agradecemos mais uma vez a oportunidade nos dada pela Rádio Conte FM 103.7 e também a você, Alexandre, né, que está nos capitaneando aqui com todo o seu know-how. Eu saio daqui sempre sabendo um pouquinho mais, isso é fundamental. Doutora Débora, eu quero perguntar, mito ou verdade, né? Às vezes a gente brincava, né, que tem aquele cara que é muito barbudo, muito pelo no peito e é careca, calvo. De que vale tudo isso se você não está aqui, né? Tem até uma brincadeirinha. Por que isso? Os cabelos, né, do couro cabeludo, que é uma extensão do rosto, eles sofrem influência da testosterona. Olha aí. Né? Então, muitas vezes, quando você fica calvo, não significa que você é mais macho, mas não interessa. Sim. Significa que, por mais que você tenha essa quantidade de hormônio masculino normal, você vai... a gente tem um receptor desses hormônios masculinos que promove essa miniaturização do cabelo. Então, não significa que você é mais macho, mais ou não, entendeu? Claro. É porque você tem esse receptor desse hormônio, que independe de ele estar normal, baixo ou alto. Você vai, de qualquer forma, ficar calvo. Muito bem. Por uma sensibilidade aumentada desse Pode receptor. Pode ter o hormônio lá em cima, mas está com o receptor bloqueado. Digamos. Pronto. Atenção você de Matupá, que felicidade, hein? Bateram aqui na nossa porta e estão perguntando. Bom dia, aqui é o Fábio de Matupá. Meu xará. Boné faz... Boné deve ser faz mal ao cabelo? Deve ser cair cabelo. Eu escuto, eu sempre me perguntam isso. Se a pessoa tiver a oleosidade excessiva no couro cabeludo, e normalmente policial, pessoal que trabalha com capacete, boné mesmo, esquenta muito. E isso facilita essa graxa no cabelo. E o fungo a gente chama que é saprófita, que mora no couro cabeludo, ele prolifera nessa área e sim pode inflamar, dar foliculite, enfraquecer a raiz e promover a queda, sim. Tem bonés aí que as pessoas usam 6 meses sem passar uma aguinha sequer, né? E eu vou aproveitar, Alexandre. Isso é terrível. Tu sabes que eu que gosto de fazer essas corridas de rua, às vezes que eu usei aquele boné só com a abinha na frente ali para proteger do sol e corri uma hora, me provocou uma grande irritação no couro cabeludo e na pele. E isso é possível? Não deveria usar, talvez, ou estou usando de forma errada? Olha só, eu sou totalmente favorável ao uso do boné. Principalmente você, que eu sei que corre, que anda de bicicleta e às vezes pega sol no rosto, né? Então, para ter esse equilíbrio, eu oriento sempre a usar um shampoo que elimine essa graxa do cabelo, esse óleo do cabelo. Depois do uso? Sim, às vezes até, de repente, né, se o seu dermatologista falar que você tem um funguinho, alguma coisa assim, use também um shampoo com essa propriedade fungicida. Perfeito. Pergunta! Pra gente que tem a questão de você, às vezes vai jogar um futebol e você não está usando o boné. Deve-se usar o protetor, o creme no cabelo também ou não? Boa. De uns tempos para cá, de alguns anos para cá, a dermatologia evoluiu muito. E já está provado, igual eu falei anteriormente, o cabelo envelhece. Sofre influência hormonal. Dessa queda hormonal, tanto da mulher quanto do homem, né? Então, com o passar do tempo, você tem que usar cremes com propriedades melhores, mais caras também, na maioria das vezes. Por quê? Porque o cabelo desidrata, o cabelo fica fraco, ele fica quebradiço. Isso é no pós-banho, daí que usa? Normalmente, sim. Mas cada indivíduo é um caso. Normalmente a gente orienta assim. Da mesma forma, quando o paciente tem a pele muito seca, a gente fala, olha, nos 3 primeiros minutos pós-banho, você já passa o seu creme. Para você, aquela água que ficou na pele, ele forme um manto ali e realmente hidrate. O cabelo, a gente sempre orienta. Lavou, passa um creme apropriado para o seu tipo de cabelo, sim.
Sensacional. 8 horas e 27 minutos, passou rápido, né? Passou rápido, mas todas as sextas-feiras você vai ter esse bate-papo aqui conosco. Já chegou aqui uma sugestão de pauta, hein? Olha, já chegou aqui muito bom. Vamos anotar. já chegou aqui da Carmen o seguinte: preciso saber sobre menopausa. O que que eu faço? Não aguento calor, frio. Toma hormônio, não toma hormônio, o que que eu faço? Estaremos providenciando, né, O doutora Débora? ginecologista, Pronto. né? Já fica a dica. Menopausa. Já fica a dica. Obrigado. Doutora Débora, onde as pessoas acham a senhora? Eu quero lembrar você que pegou o programa no meio, vai lá no Spotify depois que vai subir, você vai poder ouvir quando você quiser também, tá bom? Onde que a gente acha a doutora Débora? Instagram? Sim, se quiser me seguir, né? Seja muito bem-vinda. Minha Legal. rede social é @Clínica Débora Ormon. @Clínica Débora. Ormon. Está no Instagram, né? Clínica Débora Ormon no Facebook, né? E é isso. E se quiser seguir, eu vou ficar muito feliz, né? Lá Maravilha. tem várias dicas interessantes. Sejam muito bem-vindos todos que vão segui-los. Chegou mais uma pergunta aqui, tem que ser rápido aqui, é o Sérgio Sarro de Cuiabá. Bom dia, Alexandre e bancada. Show esta versão nova de comunicação com os profissionais de saúde, doutor Argente e doutora Débora. Doutora Débora, qual a sua orientação para pessoas que possuem pelos nas regiões do braço, pernas, joelhos, cotovelos encravados, não rompem a pele? Isso pode ser vários problemas. Se é uma pessoa que já nasceu assim, existem doenças das raízes dos pelos que não deixam o cabelo sair daquele ósteo, né? A gente chama de ceratose pilar. Eu não sei exatamente, ele teria que melhorar essa pergunta para eu poder entender. Legal. Né? Se puder depois mandar via... Sérgio, manda lá no direct, aproveita e segue a doutora Débora, manda lá no direct que ela te responde, sim. tá bom? Doutor Fábio, onde que acham o doutor Fábio? O Fábio Argenta está no Instagram também, no @ArgentaFábio, né? E eu queria aproveitar e dizer, né, para o nosso rádio ouvinte, talvez não pode colocar uma pergunta agora, vai ficar gravado o programa, Sim. ele pode mandar para o WhatsApp da rádio e vocês nos Encaminhamos direcionam, pra né? vocês. O Dr. Rodinei Alexandre Xavier, ele é o urologista, nosso colega, nosso amigo, tá mandando um abraço para todos aqui, doutora Débora, Obrigada. enfim... Ele parabeniza aí o programa e se põe à disposição para um bate-papo aí, Olha aí. sobre a parte urológica. E Muito já bom. vamos para sexta-feira que vem, doutora Débora. Eu sei que estarei aqui com a doutora Noemi, né? Bacana, Nossa bacana. outra consultora. Vamos falar, sim, com uma ginecologista sobre o tema menopausa. Estaremos Sensacional. anunciando a médica convidada. Olha aí que maravilha, então todas as sextas-feiras você vai bater um papo com a gente aqui, vai ter uma consulta grátis com especialistas, cara, entregando para você o que você tem que fazer para melhorar e viver mais perene, longevidade. Eu falo para os meus filhos que eu vou até os 150 anos, e aí eu aproveito e falo para minha mulher, sexualmente ativos. Nossa Senhora. Aí. Olha a Feliz dia! responsabilidade. Feliz dia para vocês, gratidão a todos vocês médicos que estão entregando a nossa saúde, graças a Deus, no final dessa travessia. Com fé em Obrigado, Deus. Alexandre. Obrigado, nosso rádio ouvinte. Doutora Débora, mensagens finais, a senhora que é a convidada de hoje. Não, eu só falo assim, eu acho que tudo no início você consegue contornar, né? Então, iniciar os sintomas, procure um dermatologista, procure alguém que cuide de você. Maravilha. E seja fiel a essa pessoa, porque ela terá o seu histórico, ela vai saber exatamente o que fazer e o que esperar da reciprocidade. A partir do momento que você tem um médico e você confia nele, você terá com certeza uma longevidade muito verdade, melhor, né? é verdade. Essa empatia, essa confiança, ela não deve ser quebrada, né? É sensacional. E agradecer, Alexandre, pelo espaço, né? Eu acho que o objetivo desse programa, no meu entendimento, foi alcançado, né? Que é abrir as portas para que as pessoas entrem em contato com a gente e principalmente alertar as pessoas de um problema muito sério, que é essa queda capilar pós-Covid. Sensacional. Até sexta-feira que vem. Até Vamos com sexta. Deus. Bom final de semana. Obrigado. Nós vamos para o Obrigada. intervalo e voltamos rapidinho.